diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Que Deus abençoe a você, minha amiga, meu amigo ouvinte, no dia de hoje. Que a sua vida seja iluminada. E eu espero que essa iluminação comece agora. Que você, no ouvir a palavra de Deus, venha ter o seu entendimento aberto, seus olhos espirituais abertos, para que você possa ver a solução do seu problema. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias de desemprego, dias de miséria, dias de vacas magras, não é verdade? Como sempre aconteceu no mundo. No mundo, nós tivemos o tempo de vacas gordas e tempo de vacas magras. Sempre aconteceu isso, em todos os tempos. E, falando em vacas magras, o melhor exemplo que nós temos de vacas magras e que nos dá uma visão de como nós podemos mudar a situação de vacas magras para vacas gordas, é olhando para o que aconteceu na época de Gideão. Gideão era um homem comum, um homem qualquer. Ele não tinha uma grande expressão, a família dele era a mais pobre da tribo dele, das famílias de Israel, e ele era o menor na sua família. Quer dizer, ele era o menor dos menores. Gideão era o menor dos menores. Mesmo assim, Gideão, sendo uma pessoa, desconsiderada, uma pessoa, digamos assim, completamente aniquilada pela sua própria sociedade, porque ele era o menor dos menores, ainda assim, Gideão trazia dentro de si uma grande revolta. Uma grande revolta. Nós vamos ver essa revolta dele na sua conversa com o anjo de Deus. Você vai ver como o Gideão era revoltado, mesmo sendo um homem desprezado e desprezível, mesmo sendo o menor dos menores. Mas Gideão trazia dentro de si essa revolta, que foi o estopim da sua libertação, da libertação até não apenas de si próprio, da sua família, mas de toda a nação de Israel. É isso que você tem que observar, é isso que eu quero chamar a sua atenção. Porque nessa época de vacas magras, quando o povo de Israel plantava, semeava, regava, e na hora da colheita, a hora mais esperada da colheita, então vinham os midianitas, os amalequitas e povos do Oriente, vinham com força, com seus carros, com seus cavalos, com seus camelos, com seus jumentos, com seus animais, e destruíam toda a plantação, toda a colheita era esmagada, E os filhos de Israel o que faziam? Com medo, por conta de serem inferiores, militarmente falando, aos amalequitas e os midianitas, o que faziam os filhos de Israel? Eles corriam e se escondiam nas covas, construíam covas, fugiam para os montes e faziam-se esconder na terra como ratos. Como ratos. Eles se enfiavam pela terra para se esconder desses povos inimigos. Era uma situação realmente difícil, complicada e aparentemente sem solução, porque não tendo comida, como é que eles iam se alimentar, como é que eles iam lutar contra os seus inimigos? Então, essa era a tática que o diabo usou naquela altura, porque os midianitas, amalequitas e os povos do Oriente que vinham contra o
os filhos de Israel simbolizavam o inferno, juntamente com todos os seus demônios, para tentar aniquilar aquele povo, o povo de Deus. E é o que nós temos visto nos dias de hoje. Nós temos visto que o diabo sempre traz rebordosas, sempre traz misérias. O diabo sempre faz o possível para destruir as nações, especialmente as nações que se rebelam contra Deus. Porque uma vez que a pessoa se rebela contra Deus, ela se torna submissa ao diabo. Quem é inimigo de Deus se torna amigo do diabo. E quem se torna amigo do diabo está sujeito às suas imposições, às suas desgraças. Bom, consequentemente, diante daquela situação, o povo de Israel não sabia o que fazer. Que é o que acontece, talvez, com você que está me ouvindo. Você está desempregado, você recebeu aviso prévio, está desempregado, você não sabe o que fazer. O que eu vou fazer da minha vida? Eu trabalhei tantos anos nessa empresa, eu só sei fazer isso e agora eu sou mandado embora. O que eu vou fazer da minha vida? Você fica totalmente desorientado. Porém, preste atenção, se você tem fé em Deus, se você conhece o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, se você tem fé no Senhor Jesus de verdade, você tem condições de mudar, de reverter essa situação. Você tem condições. Como que você tem condições de fazer isso? Como que eu tenho condições de reverter a minha situação se eu estou desempregado, estou devendo a todo mundo? Como é que eu vou fazer? Bem, preste atenção, minha amiga, meu amigo. Gideão era o menor dos menores na sua casa, na sua família. Mas ele tinha uma fé, ele trazia dentro de si uma fé, que era a sua força, e muito mais do que a fé, ele, por causa dessa fé, ele também tinha e trazia consigo uma revolta. Uma revolta, porque ele dizia para si mesmo, como é que pode? Eu tenho um Deus vivo, eu creio num Deus vivo, nosso Deus nos tirou do Egito, fez coisas maravilhosas, abriu o mar vermelho, fez cair pão do céu, fez vir carne, fez sair água da rocha. Esse Deus fez coisas magníficas no meio do nosso povo. Como é que esse Deus tão grande, tão poderoso, agora nos deixa sozinhos? Nos deixa sujeitos a essa miséria, a essa escravidão que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Ele não aceitava aquela situação. Gideão não aceitava que todas as vezes que queria colher o fruto da sua terra, o fruto da sua plantação, vinham os inimigos e destruíam toda a sua colheita, toda a sua colheita. Então, revoltado, ele estava trabalhando um pouquinho de trigo, malhando um pouco do trigo no lagar. O lagar é o lugar onde se pisa as uvas, se extrai da uva o vinho. E então, naquele local que era pequeno, mas que estava de acordo para trabalhar-se as uvas, ele estava malhando o trigo, mas o trigo não era para ser malhado num lagar, o trigo era para ser malhado numa eira. Uma eira é um lugar, um espaço grande, em que se move um carro puxado pelo boi, para massacrar o trigo e depois então peneirá-lo. Ora, Gideão estava trabalhando, estava malhando o trigo no lagar. Malhando o trigo no lagar. Quer dizer, malhando o trigo num lugar que não era para o trigo. Por que ele fazia isso? Para se esconder, para preservar aquele pouco que ele tinha colhido, que era o trigo. Então Gideão estava malhando o trigo, mas com muita ira dentro de si, com muita revolta, com muita vergonha, com muita humilhação. Como é que pode? Como é que pode nós termos que
nos esconder dos nossos inimigos e malhar o trigo num lugar não apropriado, um lugar só para malhar ou para pisar as uvas. Como é que pode? Então, nesse ínterim, o anjo de Deus lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Quer dizer, Deus viu em Gideão o único homem, o único que poderia salvar aquela nação para que pudesse liderar a libertação de Israel. O único homem. Por que que Deus viu Gideão, o homem capacitado para isso? Porque ele viu em Gideão a revolta. Ele viu na revolta de Gideão a fé. Por trás dessa revolta, dessa ira que ele trazia dentro de si, dessa revolta, ele via a sua fé. E é isso que Deus usa para libertar o seu povo, para libertar a pessoa. Ele quer uma parceria com o seu povo, com as pessoas, mas a parceria com Deus exige fé, não uma fé religiosa, mas uma fé revoltosa, uma fé em que a pessoa definitivamente resiste a aceitar a situação desastrosa, mesmo crendo no Deus vivo. Eu sempre disse, eu sempre trouxe comigo essa pedra fundamental da fé. Como é que pode eu crer num Deus tão grande e viver uma vida tão mesquinha, tão miserável? Como é que pode o Deus Todo-Poderoso habitar dentro de mim e eu viver uma vida desgraçada? Porque é isso que tem acontecido por aí. Muitas pessoas que dizem que tem o Espírito Santo e vive uma vida desgraçada. Como é que pode? Tem cabimento isso? Tem sentido uma pessoa cheia do Espírito Santo e ser uma pessoa miserável, viver uma vida nos limites da miséria, viver uma vida mesquinha, medíocre? Tem cabimento isso? Não tem. Não tem. Não tem por causa da nossa fé. A fé não aceita isso. A fé rejeita, resiste esse tipo de situação. E é isso que faz a diferença na vida da gente, minha amiga, meu amigo ouvinte. Eu tenho falado para as pessoas que a Igreja Universal do Reino de Deus é uma escola. Ela não é uma igreja, não é uma religião. Ela não é uma religião, ela é uma escola que ensina a fé que traz a vida, a fé que faz a diferença na vida das pessoas. Mas a fé é uma força, é um poder que Deus coloca dentro de nós para que nós a usemos em nosso benefício, para que nós venhamos tirar benefícios por meio do uso dessa fé. Porque quando nós usamos a fé com inteligência, com razão, com raciocínio, nós não aceitamos sermos fracassados mesmo diante dessa crença no Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Foi o caso de Gideão. Gideão não aceitava aquela situação, embora ele não pudesse fazer nada, aparentemente. Não pôde fazer nada até o momento em que o anjo lhe apareceu e disse-lhe: o Senhor é contigo, homem valente. E aí veio a resposta de Gideão. Aí Gideão manifestou a sua revolta. Ele não podia manifestar a sua revolta com o seu pai, com os seus parentes, seus amigos, sua mulher, sua família. Não. Ele só podia manifestar sua revolta apenas com uma pessoa, com o próprio Deus. E quando Deus lhe apareceu, dizendo: o Senhor é contigo, homem valente, então Gideão aproveitou e disse: ah, Senhor meu, se o Senhor, olha só, veja que ele coloca em questão, ele questiona se o Senhor é com ele. Ele diz assim: se o Senhor
é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Essa calamidade toda. E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora, o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas, nas mãos dos nossos inimigos. Como é que pode? Como é que pode? É possível isso? É cabível isso? É aceitável essa situação? Em outras palavras, Gideão estava falando para Deus. Quer dizer, Gideão confrontou Deus. É isso mesmo. Gideão estava tão revoltado, eu acredito que Gideão estava ali para tudo ou nada, dizendo para Deus, ó Deus, ou é ou não é, ou o Senhor é comigo ou não é comigo, ou o Senhor é conosco ou o Senhor não é conosco. Se o Senhor é conosco, então tem que acontecer alguma coisa. E se não é conosco, então acaba de uma vez com a gente, destrói de uma vez, mata de uma vez, porque o que não pode é a gente crer num Deus tão grande e viver uma vida tão pequenina, tão medíocre. Não dá para aceitar essa situação. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, essa é a espinha dorsal, digamos assim, daquela situação em que Israel se encontrava. Ele se encontrava numa situação desesperadora. E Gideão manifestou aquilo que ele sentia para o próprio Deus. Ele não se revoltou contra as pessoas, ele não se revoltou contra os seus familiares, contra o seu povo que estava fugindo dos midianitas. Não, ele se revoltou contra a situação, não apenas a situação dele, mas sobretudo de todo o seu povo, porque ele diz, se o Senhor é conosco, quer dizer, ele já colocou-se no meio de todo o povo de Israel. Ele colocou a situação de toda a sua nação. Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio isso? Então, quando ele falou dessa forma, tão acirrada, tão revoltada, o que aconteceu? O anjo se virou para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Quer dizer, o Senhor viu na revolta de Gideão uma fé sólida, uma fé que faz a diferença, uma fé libertadora. Quando a pessoa tem uma fé religiosa, então ela não tem aquela revolta, ela aceita a situação como está. Ela fica na expectativa de um dia mudar, ela conta com a sorte. Mas quando a pessoa tem uma fé sustentada na palavra de Deus, ela não aceita a situação em que ela está vivendo, a situação de calamidade. Não aceita. Então você que está me ouvindo nesse momento e que está desempregado, ou que está endividado, ou que está com a vida toda destruída, família destruída, tudo na sua vida está confuso. Então, nós temos uma solução para você, minha amiga, meu amigo. Nós temos uma palavra para você. E é isso que nós estaremos falando neste domingo. Eu estarei falando neste domingo, às 6 horas da manhã. O bispo Clodomir estará também falando sobre isso às 10 horas da manhã. O bispo Renato Cardoso também às 6 horas da tarde, aqui no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Todos os pastores em todo o mundo, em todo o planeta, todos os pastores da Igreja Universal estarão nesse espírito, levando esse conhecimento, levando esse ensino, essa aula, dando essa dica para que as pessoas que querem sair dessa crise, desse momento que o Brasil está passando, de vacas magras, você que quer sair, não fique dependendo do governo, não fique dependendo do patrão, não fique dependendo de terceiros, não fique dependendo de ninguém. Você vai depender de si próprio e, sobretudo, de Deus.
porque neste domingo nós estaremos dando a receita do que você deve fazer para mudar essa situação. Amiga, meu amigo ouvinte, nós temos que observar uma coisa que é muito importante. Parece assim uma coisa bem simples e você às vezes talvez nem tenha notado. Normalmente o pastor evangélico fala muito sobre o amor de Deus, o amor de Jesus, o amor que salva e tal. Mas a Bíblia não fala que o amor que salva é a fé. Não é o amor, é a fé. Eu sei que Deus é amor, mas o que Ele nos dá para que nós vençamos o mal, para que nós venhamos vencer o inferno, é a fé. É a fé, não é o amor. Você não pode lutar com o inferno na base do amor. Você não pode sair à guerra com o sentimento de amor. Você está na guerra contra o inferno. E na guerra contra o inferno, você tem que matar ou morrer. É verdade. Se você não matar, você vai morrer. Se você não vencer, você vai perder. Não tenha dúvida disso. Então você tem que partir com a fé. E a fé bíblica, a fé racional, consciente, é a fé que avoca para si aquilo que está escrito na palavra de Deus. Você veja que Gideão falou para o anjo: peraí, Senhor, o que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram no passado? O que é feito daquelas maravilhas que o Senhor realizou lá no Egito e também no deserto? Os nossos pais nos contaram. Quer dizer que o Senhor não é o mesmo? O Senhor não é o mesmo Deus? Será que o Senhor ficou velho? Será que o Senhor está cansado? Não faz mais milagres? Será que o Senhor não é o mesmo? Quer dizer, Gideão, minha amiga, meu amigo, apelou para a razão. Ele não apelou para o amor, ele apelou para a razão. Ele não chegou e disse: ah, Senhor, tem compaixão de nós estamos perdidos. Nada disso. Senhor, onde estão as maravilhas que o Senhor fez no passado? Será que o Senhor não faz hoje? Quer dizer, ele pensou, ele raciocinou, porque ele disse: se o Senhor é Deus, o Todo-Poderoso, o que o Senhor era no passado, o Senhor é no presente, e o será no futuro. Então, nós queremos ver hoje a atuação hoje. E essa é a nossa fé, a fé da Igreja Universal do Reino de Deus é essa. Nós buscamos o Deus do poder hoje, o mesmo Deus do passado que ele se manifesta nos dias atuais. Por quê? Porque nos dias atuais, agora, nesse momento, nós estamos passando por uma época de vacas magras. Aliás, eu não diria nem vacas magras, eu diria assim, só ossos, porque as vacas não estão nem mais magras, elas estão mortas, estão caídas por aí. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, só tem um jeito: ou você parte para a sua fé em Deus, ou avoca os seus direitos pela sua fé no Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, ou então você vai morrer pastando, desculpa a expressão, você vai morrer fracassado, porque nada vai acontecer. Então, para acontecer alguma coisa, para acontecer um milagre, para acontecer a transformação do povo de Israel, para que o povo de Israel pudesse ser livre, houve uma necessidade de Deus achar uma pessoa revoltada, uma pessoa com uma fé sustentada na sua palavra. E essa pessoa foi Gideão. E quando
Deus achou Gideão e Gideão se manifestou de forma revoltosa, ele disse para Gideão: vai nessa tua força e livra Israel. Quer dizer, para que você venha livrar-se a si próprio e também as demais pessoas que estão ao seu redor, a sua família, você tem que ter essa força que se chama revolta. A revolta que por trás dela existe uma fé. A fé que alimenta a revolta. A revolta, como, digamos assim, é o estupim da fé que toma posse daquilo que Deus tem prometido na sua palavra. Então, minha amiga, meu amigo, não é o amor que vai resolver o problema seu. O que vai resolver o problema seu é a fé revoltosa. E é sobre isso que nós estaremos falando neste domingo em todas as igrejas universal do Reino de Deus, em todo o mundo, para que as pessoas venham saber, venham perceber, venham absorver o espírito da fé que faz a diferença. Todas as pessoas que não se submetem à palavra de Deus trazem destruição para suas vidas. Mesmo que possuam fé, dons, se não há obediência para com a palavra de Deus, será com certeza rejeitado por Deus. Deus vê o coração e reconhece aqueles que o temem e guardam a sua palavra. E esses são os que desejam a vida eterna, os que se humilham, se arrependem de seus maus caminhos e buscam o trono da graça e misericórdia de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus, alimentando vidas com a palavra de Deus. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte, nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse horário, nesta emissora. E você é o nosso convidado. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.